aquarista, esse é o vídeo aquarismo prático, vídeos que te ajudam a realizar ações decisivas em nossos aquários. Um grande aquarista brasileiro lançou o desafio em uma de suas lives: por que ter um aquário belly bottom? Eu, como agora já tenho experiência no tema e usando o experimento de outros grandes aquaristas internacionais, como Fish of Hex, o qual possui um dos mais extraordinários aquários belly bottom do YouTube, vou formular a resposta a esse desafio. Vamos então aos argumentos em defesa da escola belly bottom. 1. Estética. Como você pode ver nas belas fotos dos aquários de Roberto Denadai e com o seu blog pessoal, a estética do belly bottom é diferente, high-tech, arrojada, moderna, nada rebuscada e sem ostentação, minimalista. Muitos aquaristas gostam dessa estética e abraçam. Aos que não gostam não são obrigados a não ter o substrato. Pelas minhas pesquisas e pela lógica, obter UNS, Ultra Low Nutrient System, é mais fácil e muito mais barato sem o substrato. O motivo é simples: apontamos fortes bombas para arrancar todos os detritos, jogá-los para o sump e onde são filtrados por shark bag, e em seguida capturados pela bomba do skimmer. O mecanismo de exportação é máximo, eficaz e barato, pois não é necessário o uso de reatores. 3. Evita ao máximo a blindagem do fosfato. Afinal, sem substrato calcário, sobra apenas rochas para fixar o fosfato. Só que com a forte circulação, o detrito não se fixa nem o nitrato nem o fosfato, pois será processado e precipitado no sump. Como as rochas estarão suspensas, não teremos o risco de nenhum acúmulo de sulfeto de hidrogênio. É seguro. Item 4. Certos SPS que exigem baixíssimos níveis de fosfato e de nitrato exigem um sistema UNS. É notório por alguns aquaristas avançados que é impossível ter certos SPS complexos com o uso de um ATS sem skimmer, dado que o nível de nutrientes na água é alto demais para eles. A maior vantagem do belly bottom reside na exportação de nutrientes, que é derivado da forte movimentação da água, impossível em um aquário com substrato, pois o substrato seria arrancado se houvesse. Os que praticam esse tipo de montagem irão suspender suas rochas em suportes, tal qual fazemos nos aquários de frags, ou seja, aquários de reprodução de corais não tem substrato por isso mesmo. Como desvantagem, posso dizer que se for aplicado tudo à risca, o aquário terá dificuldade em manter certas espécies que precisam de matéria orgânica. Seres que se enterram na areia, a maioria não se adaptaria a esse tipo de aquário, é o caso do jawfish. Também é notório na maioria desses aquários o reduzido número de copépodes, o que para alguns pode ser uma desvantagem. Eu, como gosto desses animais, adaptei o sistema híbrido, onde eu reproduzo copépodes logo abaixo das rochas, em uma zona sombreada e protegida de predadores. Por todas essas características, o belly bottom é um dos mais utilizados por aquaristas que buscam o UNS, e todos esses dados podem ser facilmente buscados na Bíblia do belly bottom, o tópico do Reef Center, que possui mais posts e discussões a respeito desse tema, com uma explicação em detalhes de tudo que relato neste vídeo, só que ao longo de vários anos. Você não é obrigado a ter esse tipo de aquário, totalmente opcional, assim como ter substrato também. Ninguém é obrigado a ter substrato no aquário marinho. Sou prova disso, pois meu aquário não tem substrato algum, em reserva alcalina é sempre acima de 8 e pH 8.3 estáveis.